A esquerda, infame, que destrói a família, ela quer justamente isso. Ela quer pegar a criança, quer destrói a família. Quem é que tem que proteger a criança? A família. Só que ela destrói a família para quê? Para a criança ir para a guarda do Estado, para o Estado se meter na vida de todo mundo, fazer o que ele quer. Dego, você quer comentar esse tema? Não sei se você gostaria. Cláudio, deixa eu abordar isso aí de um ângulo um pouco diferente. Eu acho que o Hugo Motta é um político em busca de uma pauta. Ele visivelmente... Fugindo da pauta, né? Mas a ideia é isso aí. Ele busca uma pauta para jogar como cortina de fumaça para os outros assuntos que estão no centro da atenção hoje em dia. Exatamente é fugir da pauta. Mas pegando o gancho aqui do que o Cláudio falou, a Carol e a Júlia, nós temos assistido aí, nos últimos 30 anos pelo menos, um processo de desconstrução do tecido social, dos valores sobre os quais se constroem uma sociedade que você espera que seja livre, que se paute por aqueles valores e princípios éticos e morais que uma população como a brasileira, que todas as pesquisas indicam são de maioria de centro-direita, busca constituir. E aí vem essa esquerda nefasta, que tem como um dos pilares do seu projeto de tomada de poder a manipulação de jovens, de crianças. Esses jovens, essas crianças, sofrem processos de lavagem cerebral para crescerem críticos do capitalismo, críticos dos valores da família, críticos dos valores do Estado. Resultado, nós temos aí a degeneração moral do Brasil. A sociedade brasileira está doente do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional. Basta você ver quem são os ministros que estão no STF. Em um país sério, você não teria Dino, não teria Toffoli, não teria Zanin, não teria Moraes, não teria Barroso. Basta você ver quem é o presidente. Um presidente completamente alheio a tudo que passa do Brasil, que se passa no Brasil. Pensa que ainda está em uma plataforma eleitoral. Basta você ver, olha só o nível de degradação moral que chegamos. Quem é o presidente do Senado? O que esse homem trouxe de positivo para o Brasil? Basta você ver quem é o presidente da Câmara. O que esse rapaz, um rapazinho, trouxe de construtivo, de positivo para o Brasil. Isso é o espelho, é o reflexo de uma sociedade que nós não queremos, que nós precisamos nos livrar dela urgentemente, Cláudio. Muito bem. Olha aqui, vamos avançar na nossa pauta aqui, porque a gente tem alguns temas aí mais candentes, que envolvem uma pauta naturalmente mais ampla e que eu já anunciei aqui. Por favor, coloca na tela, Brenda, o link 1, que é um artigo desse homem que está do meu lado aqui, do Dego, um artigo que a gente publicou no fim de semana. Eduardo Bolsonaro, Donald Trump e o martelo contra a tirania. Pode abrir esse artigo, que ele vai nos servir também aqui de roteiro, de guia. Muito bem escrito o artigo, traz uma abordagem sobre a necessidade de você, muitas vezes, recorrer ao plano internacional para conseguir derrubar regimes autocráticos, regimes de força. Então tá aí, ó. Diante da brutal arbitrariedade dos regimes autoritários e da flagrante violação de direitos humanos perpetrados por agentes de Estado contra opositores políticos e a população em geral, a inação não é uma opção neutra, é uma cumplicidade silenciosa que permite a perpetuação da opressão. Tá? As pressões e sanções internacionais não são meros gestos diplomáticos, mas ferramentas cirúrgicas forjadas na urgência moral e na necessidade estratégica, capazes de desmantelar os pilares da tirania e pavimentar o caminho da liberdade. O que nós temos aqui? Tá? E eu vou passar para você. Nós temos justamente, assim, nós temos os episódios, os casos, né, que o Dego traz aqui, o caso da África do Sul, né, do Mandela, pode baixar. O caso, por exemplo, aqui, olha, devagar, do ditador lá da Romênia, tá? Ceausescu.
Ceausescu, sobe um pouquinho. Você baixou demais. Pronto, vai, agora sim. Agora vai baixando aqui para a gente não perder nada. Pode baixar aí. Pode baixar. Ó. Tem vários casos, tá? A gente vai citar aqui. E eles passam, ó, Saddam Hussein, muito bem lembrado, tá? Vários outros. Lá na Síria também, com Bashar al-Assad, que caiu há poucos meses. Temos na Líbia com o Gaddafi. Temos o histórico lá do Pinochet, no Chile. Agora volta, tá? Volta. Aí, pronto. Não, para aí na pressão. Como é que funciona isso? Então a gente tem vários métodos. Asfixia econômica, isolamento diplomático e deslegitimação e vozes amplificadas. Ô Dego, o teu artigo é longo, eu não vou ler ele aqui, eu só o faria se você não estivesse conosco, mas eu quero que você traga esse teu insight, essa visão do que nós estamos vivendo e de como, normalmente, no caso até os Estados Unidos, têm lidado com esses regimes de força. O que a gente pode esperar no nosso caso também? Fica absolutamente à vontade. Muito bem, essa nossa análise, Cláudio, ela parte do pressuposto de que o sistema doméstico é incapaz de lidar com essas situações. Incapaz por vários motivos, porque se beneficia dele, porque não tem recursos ou força doméstica suficiente para mudar a situação. Mas o pano de fundo é que, em todos esses exemplos históricos, e inúmeros outros poderiam ser citados, Cláudio, a ação internacional ela se fez extremamente necessária, seja para mudar comportamentos, seja para mudar regimes quando se estava óbvio que determinado regime não iria alterar comportamento nenhum. Então, é muito difícil você imaginar que regimes autoritários, como o de Gaddafi, como o de Saddam Hussein, como o de Assad na Síria, iriam alterar comportamentos. Nesse caso, houve mudança de regime. Em outros casos, a pressão internacional combinada com a movimentação espontânea doméstica da população acabou levando à substituição dos regimes. Mas existe aí um repertório de ações que são utilizadas para começar a minar esses regimes. Muitos desses regimes enfrentaram abertamente as sanções buscando apoio externo. Mas uma coisa que todos esses regimes fizeram foi tentar galvanizar a opinião política doméstica contra o chamado inimigo externo. É aquele momento em que todo mundo que se beneficia da situação, fala de uma violação da soberania nacional. Aí você, por meio desse argumento, começa a distribuir benesses para aqueles que se beneficiam. Quem são os que beneficiam? Algumas elites políticas. Será que aqui no Brasil nós temos algumas elites políticas que se beneficiam da situação? Aqueles que barganham cargos, barganham emendas? A mídia chapa branca. Pois é, a mídia chapa branca se beneficia muito com a farta distribuição de recursos para veicular a versão oficial dos fatos, da narrativa que foi criada de violação da soberania. Mas, aos poucos, a verdade vai chegando, Cláudio, nos meios internacionais. Trabalho de formiguinha, como está sendo feito agora, que aos poucos começa a alterar, a mudar percepções. E a partir dessa mudança de percepções, é que você começa a verem sendo implementadas, aos poucos, os passos desse verdadeiro manual antiditadura, Cláudio. Olha, deixa eu destacar aqui, vou ir falando, vou destacando, a gente vai rodando os nossos comentários. Mas você lembrando aqui como que caiu o regime racista de Pretória, né? Um cerco implacável de sanções econômicas, embargos de armas, ostracismo cultural e desportivo e uma campanha diplomática incessante que o deslegitimou perante o mundo. O isolamento financeiro sufocou, a condenação moral desonrou e o acesso a tecnologias e mercados vitais foi negado. Essa pressão externa, somada naturalmente à heróica resistência interna, criou um ponto de inflexão irreversível, culminando com a libertação do Mandela, tá? Na primeira eleição democrática e multirracial do país.
Você cita também aqui justamente o caso que eu gostei muito, o caso do Saddam, é instrutivo. Sanções impostas após a invasão do Kuwait não o derrubaram imediatamente, prestem atenção nisso, mas o enclausuraram em um isolamento econômico e diplomático que durou mais de uma década. Olha também o risco que nós estamos correndo, porque normalmente quando há o isolamento, mas o país consegue apoio de alguma outra potência, e no caso nós estamos indo a nos agarrar à China, né? Não sei se a China terá dinheiro para bancar a brincadeira, como aconteceu com a União Soviética em relação a Cuba, né? Mas o fato é que quando você acaba essas sanções, elas acabam tendo um efeito menor do que o esperado, porque você burla essas sanções. Agora mesmo a gente está aí, né, lidando com mais uma notícia aí de um avião sancionado pelos Estados Unidos, um avião da Rússia que está pousado aqui na base em Brasília. A gente está levantando para entender o que é isso aí. Igual aqueles navios iranianos também, né, que pousaram lá, que atracaram lá no litoral do Rio. Tá aí. Volta para mim aqui, ó. Só que é o seguinte, uma década, tá, lá no Saddam, elas drenaram os recursos do regime, impediram a reconstrução de suas forças militares e o mantiveram sob um microscópio internacional. Embora a derrubada final tenha vindo de uma intervenção militar, e aí teve que acontecer essa intervenção, as sanções enfraqueceram o regime a tal ponto que ele se tornou um alvo vulnerável. Bom, nos parece que nós somos bem vulneráveis nesse sentido. Incapaz de resistir a uma coalizão determinada. As sanções nem sempre são a bala de prata, mas muitas vezes o cerco que precede o colapso. Tá? Então, a mesma lógica, a rigor, se aplica à queda do ditador Bashar al-Assad na Síria. Eu vou transferir para você e depois quero ouvir a Carol e a Júlia, porque justamente a gente tem um dilema. Você aqui citou casos que foram bem-sucedidos, mas nós temos casos mal-sucedidos. Por exemplo, Cuba está aí até hoje. Venezuela está aí até hoje. A Venezuela, inclusive, é uma coisa muito interessante, porque dependendo do governo americano, ele financia o regime do Maduro, porque precisa do petróleo, e vai lá e abre, aí reduz sanções, vai lá, compra o petróleo e acaba financiando aquela ditadura sanguinária. Vamos lá. São protagonistas distintos, em períodos históricos distintos, com condições domésticas distintas. Mas nenhum desses países que foi citado, nem Romênia, nem África do Sul, nem o Iraque, nem a Síria, nem a Líbia, nem Cuba, nem Venezuela, tem o peso econômico e político que o Brasil tem. Não é à toa que nos idos de 50, 60, os presidentes americanos costumavam dizer que para onde o Brasil se inclinasse, a América do Sul se inclinaria. O Brasil representa 51% do PIB sul-americano, aproximadamente 51, 52% do território sul-americano. O Brasil faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, com exceção de Chile e Equador. O Brasil é um dos maiores investidores externos nesses países. Então, é um país que, embora periférico para a política externa norte-americana, e sempre foi um país periférico, ele sempre esteve na esfera de influência dos Estados Unidos. O que é que nós estamos assistindo agora? É uma gradual tentativa de transferência dessa esfera de influência. Esfera de influência não se traduz apenas em poder econômico, mas em cooperação militar, em investimentos externos diretos, fluxos de comércio. Mas estamos tendo uma tentativa de transferência do Brasil para a órbita de esfera de influência da China. O Brasil é um país importante demais para os Estados Unidos para cair na esfera de influência da China. Então, não adianta uma ministra de Estado ir publicamente falar que o parceiro econômico mais importante é a China. Isso é errado. Isso é um dado inverídico.
o parceiro externo econômico mais importante são os Estados Unidos. Apenas para vocês que nos acompanham terem uma ideia, cerca de 35% a 40% de todos os investimentos externos diretos no Brasil provém dos Estados Unidos. Estamos falando de um estoque de cerca de 400 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Os investimentos da China são 9 vezes menor, são cerca de 45 bilhões de dólares. A maior parte dos serviços e bens vendidos e produzidos no Brasil vem de empresas, olha o merchan, Apple, Android, Meta, Google, Ford, General Motors, Nvidia, Walmart. São empresas gigantescas que estão consolidadas no Brasil. O que é que você tem de bens e serviços da China aqui? Para além do TikTok e da BYD que está se instalando agora. Então, não é possível comparar o peso econômico dos Estados Unidos com o peso econômico da China. Não estamos falando apenas de comércio. Comércio é uma das vertentes dentro das quais se insere essa capacidade econômica. Então, o Brasil tem um peso muito maior para a política dos Estados Unidos do que qualquer um desses países que foram mencionados. Razão pela qual esse manual antiditadura começa a ser aplicado aqui no Brasil, mirando inicialmente indivíduos, não o Estado. Porque, como disse o 02 do Departamento de Estado norte-americano, o Landau, os Estados Unidos ainda acreditam que podem recuperar o rumo desse relacionamento bilateral que o atual governo vem jogando no ralo, Cláudio. Muito bem. Tem um aspecto que eu quero abordar na sequência, mas antes eu quero ouvir a Júlia e a Carol. Vou me ater aqui à questão da fala como... Cláudio, deixa eu fazer aqui 2 perguntas para o Dego, que ele que é o especialista aí em política externa. Ele estava falando do tamanho do Brasil, né, do peso comercial do Brasil. Mas eu queria entender primeiro do Iraque, que é um assunto, um dos países que ele trouxe ali no artigo dele, o quanto o peso do petróleo não influenciou para que os Estados Unidos fizessem mais pressão. E outra, ele estava pensando num livro do Acemoglu, tá até ali, que é o The Narrow Corridor, né? Acho que agora tem em português, que é o Corredor Estreito, que ele fala, ele faz uma comparação. Acemoglu, para quem não sabe, é um dos caras que mais escreveu sobre o peso das instituições, né? O quanto isso é importante para as democracias. E aí ele tem esse segundo livro, que é o Depois das Nações Fracassam, que ele fala do Red Queen Effect, que é aquela coisa que tinha do Alice no País das Maravilhas, né? Que a Rainha de Copas estava sempre correndo. Ele faz uma comparação do tamanho da sociedade civil com o tamanho das instituições. E que as sociedades democráticas, elas só são saudáveis quando você tem essa corrida perene. Quando a instituição fica forte demais, a sociedade civil precisa se fortalecer. Se você tem uma sociedade muito, muito fortalecida, mas as instituições são fracas, você vira uma anarquia. E se você tem as instituições com um peso muito grande e a sociedade civil não faz esse contraponto, você vira uma ditadura, né? Essa é a tese dele. E aí, enquanto o Dego estava falando, eu pensei nesses casos, Venezuela, Cuba, o tamanho das instituições ali, né, que são todas dominadas, acho que nem tem mais instituição, é uma única grande instituição que é o porrete do governo militar e do ditador, não faz com que a sociedade civil consiga crescer. Você tem uma massa de oprimidos e que fica por isso mesmo. Isso aconteceu, por exemplo, até a Revolução Árabe, né? O próprio Gaddafi, que você também cita, até que chegou um momento que aquela panela de pressão estava tão cheia que explodiu. O que se saiu na sequência, por exemplo, das Revoluções Árabes foi um caos, porque você não tinha nenhuma instituição, você acabou tendo grupos islâmicos radicais assumindo ali o poder no Egito, por exemplo. Então esse contraponto que é importante. Eu ainda acredito que no Brasil a gente consegue fazer isso. Acho que a gente está num momento onde o STF está tão forte, onde o próprio presidente Lula, o próprio PT está fazendo um executivo, né, tão forte, que a gente está precisando de uma força maior do lado de cá. Mas eu ainda acredito que a gente vai reverter isso em 2026, e eu vejo essas sanções dos Estados Unidos assim com ótimos olhos, porque isso dá mais força para a sociedade civil que estava com medo, que está acuada. As pessoas têm medo de se manifestar nas redes sociais, as pessoas têm medo de ir nas manifestações e sair
sair de lá preso como saiu, como todo mundo aí do 8 de janeiro, todos esses casos que a gente vem denunciando, principalmente aí agora depois da Vaza Togo, que a gente está vendo prisões arbitrárias, as pessoas têm medo disso. Então, o quanto o Brasil está nesse cenário que eu estou descrevendo, como você vê isso, Dego? Bom, vamos lá. Começar com o Iraque, que é mais fácil, ou menos difícil. No seu auge, o petróleo representava cerca de 90% de todo o PIB do Iraque. É um país que depende exclusivamente de um produto. Isso tornava o país muito mais fácil de ser alvo de sanções econômicas e de embargos do que o Brasil, que não tem um produto, não tem a dependência exclusiva de um produto. A pauta de exportação do Brasil é bastante diversificada, com a exceção das nossas exportações para a China, em que nós dependemos aí quase que 50% de um único produto. Mas olha o que acontecia em relação ao Iraque. Justamente por ser um grande exportador de petróleo e derivados, as sanções econômicas acabavam por deixar de lado justamente o principal produto. Então, os países que mais se beneficiaram da compra de óleo iraquiano foram justamente os Estados Unidos e o que é atualmente a Rússia, para vender em outros mercados muito mais barato. Então, os Estados Unidos estocaram muito óleo com base nessa compra do petróleo iraquiano. Foi apenas a partir do momento em que se constatou realmente que não haveria nenhum tipo de mudança comportamental no governo iraquiano e com as invasões subsequentes, de tanto do Kuwait quanto da guerra Irã-Iraque, que a comunidade internacional decidiu agir de uma maneira mais contundente com uma intervenção militar. Essa intervenção militar, ela não durou um mês. O Iraque foi invadido em março de 2003, em abril de 2003, a guerra, se é que podemos chamar de guerra, o conflito havia acabado. Saddam foi descoberto num buraco de marmota em dezembro de 2003, posteriormente condenado e executado pelo Tribunal Especial iraquiano. Não é possível que essa situação se repita no Brasil. Não vai haver e ninguém deseja que aconteça nenhum tipo de ação militar contra o Brasil. Mas haverá sim outro tipo de sanção, sanção econômica. E sanções econômicas para países que dependem fortemente de recursos internacionais, elas acabam funcionando. Em relação à segunda pergunta, Carol, você sabe qual era um dos elementos em comum entre todos esses regimes que eu mencionei para você? Romênia, Iraque, o próprio Chile, todos eles, a Síria, todos eles tinham não apenas um culto à personalidade, mas o poder era mantido, sobretudo, pelo medo que as pessoas tinham da polícia secreta, do sistema de inteligência. Esse sistema de inteligência é que era o responsável por violar os direitos civis, as liberdades individuais. Na Romênia, tinha a Securitate. No Iraque, na Síria, nós tínhamos o Mukhabarat, que é a tradução para inteligência. No Brasil, nós não temos esse aparato de inteligência. No Brasil, quem é o órgão responsável pelo cerceamento às liberdades individuais? Quem é o órgão institucional responsável por violar as liberdades políticas individuais, por estabelecer a censura, por perseguir pessoas com base no que elas falam em redes sociais, inclusive com dossiês contra essas pessoas? É o STF. O STF parece ser o braço da repressão. É o organismo de inteligência do Estado, principalmente na figura do senhor Alexandre de Moraes. Enquanto houver um STF com essa força, pessoas dispostas a dobrar, triplicar a aposta, e tivermos um legislativo fraco, acovardado, submisso, com presidentes das duas casas legislativas prestando um desserviço ao país, a única solução que nós temos é pressão internacional e mobilização popular.
essa mobilização popular tem se tornado cada vez mais espontânea. Em quase todos esses exemplos citados, essa pressão espontânea foi a faísca que causou mudança nos regimes. Muito bem. Deixa eu colocar a questão para vocês aqui, que eu vou querer a tua explicação depois, porque nós estamos vivendo dois tipos de sanções. Sanções coletivas, com o tarifaço do Trump, e sanções individuais contra as autoridades que estão identificadas aí como responsáveis pelo arbítrio, né? Então, Alexandre de Moraes é o primeiro, outros ministros já foram sancionados do ponto de vista da suspensão dos vistos, mas podem também vir a ser alvo da Magnitsky. Então, assim, fica a dúvida, o que é melhor? É a sanção coletiva ou é a sanção individual? Será que o povo deve pagar pelos erros dos seus líderes, né? E no caso do Alexandre de Moraes, né, um ministro que foi escolhido por um presidente da República que virou presidente, né, era vice, virou presidente, nunca teve voto para ser presidente. Mal tinha voto para ser suplente de deputado. E que de repente virou presidente da República e votou o Alexandre de Moraes, e que foi sabatinado pelos senadores. Esses sim receberam quantidades expressivas de votos. Mas essa que tá assim, olha. A disposição de alguns estados em cinicamente proteger líderes autoritários e a ação das oligarquias domésticas beneficiadas pelo regime podem enfraquecer o propósito das pressões externas, as quais devem focar em sanções cirúrgicas, em vez de embargos amplos que penalizam a população, focar em sanções inteligentes que visam diretamente a elite, governantes, seus familiares, seus bancos, seus negócios. O regime sente a dor, a população sofre menos. Fechamento de brechas, monitorar e punir rigorosamente quem ajuda o regime a evadir sanções, garantindo que a rede de pressão não tenha poros. Apoio ostensivo à oposição, oferecer apoio financeiro, moral e logístico a movimentos democráticos e à sociedade civil, garantindo que o ditador não consiga suprimir todas as vozes da dissidência. Coerência diplomática, manter uma mensagem unificada e firme, sem concessões que possam ser interpretadas como fraqueza ou divisão. E aí, Brenda, por favor, coloca na tela aí o link 3. Eu escrevi um artigo agora mais cedo que eu peguei, Degô, eu fui lá na primeira manifestação da Embaixada Americana, das autoridades americanas sobre Moraes, ainda que quando ele nem era citado nominalmente, né? Então, e escrevi um artigo com a cronologia desse processo, porque você fala aqui justamente em manter uma mensagem unificada e firme na diplomacia. Olha só essa pressão diplomática, como ela está sendo exercida neste momento, para que você entenda que há um método. Eu nunca vi, por exemplo, tá? Eu também tenho formação em relações internacionais, dediquei parte da minha vida profissional ao jornalismo internacional, à política internacional, e eu nunca vi, então a política externa, a diplomacia sempre esteve no meu radar, eu nunca vi o que está acontecendo hoje. Você ter várias autoridades, de primeiro, de segundo escalão, o presidente da República, o secretário, todo mundo falando de forma uníssona a mesma mensagem, cada um ao seu jeito. E os dias passam, daqui a pouco tem um tweet. Agora mesmo a gente teve o do conselheiro do Trump. No sábado a gente teve o do número 2 da diplomacia americana, e aí por aí vai. E aí, olha só, pode abrir o artigo rapidamente, que eu vou passar para você, porque tá aí, ó, baixa, querido. Isso, pode baixar. Isso aí é um tweet. Isso, pronto. O Jason Miller, que eu acabei de mencionar, escreveu, a gente não vai parar até que o Jair Bolsonaro esteja livre. E a manifestação se soma a pronunciamentos oficiais, entrevistas e postagens que vêm sendo feitas por diferentes funcionários do alto escalão do governo americano numa estratégia inédita de pressão contra Alexandre de Moraes, o STF e o governo Lula. A maior parte dessas manifestações é reproduzida no X pelo perfil da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, reverberando posições de Trump e de seus secretários. Durante quase todo o primeiro semestre, as publicações trataram de cooperação bilateral e de questões sobre imigração ilegal. Lembrando que em fevereiro, dezenas de brasileiros foram deportados, inclusive criminosos, o que gerou uma tensão inicial sem outras consequências. Apesar do atrito, o clima permaneceu ameno. Tanto que no início de maio, muita gente já esqueceu, mas o secretário do Tesouro, Scott Bessent, esteve com o Haddad
E depois deu uma declaração pública falando que foi bom ouvir as perspectivas, né, do governo Lula sobre os laços econômicos entre Estados Unidos e Brasil. E enfatizei a importância do nosso relacionamento bilateral no hemisfério ocidental. Então tá aqui, ó, Scott Bessent conversou com Haddad. Então dizer que não tem canal, me parece que não é bem assim. Quer dizer, uma coisa é você dizer que não tem o canal, outra coisa é você não querer usar o canal. Volta lá. Lembrando que o Bessent foi justamente o responsável pela aplicação da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes no último dia 30 de julho. Se o assunto Moraes foi tratado com Haddad, nada vazou, a gente não sabe. Mas no fim do mês, daquele mesmo mês de julho, o secretário Marco Rubio anunciou a nova política de restrição de vistos dos Estados Unidos a ser aplicada a autoridades e pessoas estrangeiras que sejam coniventes com a censura de americanos. E aí a representação diplomática traduziu e postou o pronunciamento do Rubio que alertava: a liberdade de expressão é essencial para o nosso modo de vida, um direito de nascimento sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Está aí a reprodução do tweet. A gente está falando aqui de 28 de maio, para vocês verem quando começou essa história toda. Bom, a partir daquele momento, então, parecia claro que a Casa Branca escalaria no discurso. No dia seguinte, o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental elevou o tom e foi retuitado pela Embaixada. O que dizia a mensagem? Que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Tá? Mas quase um mês se passaria antes de uma nova postagem polêmica, que foi aquela da Serra de Caldas, da imagem da NASA. Foi justamente depois do ataque ao Irã, e o governo brasileiro se posicionou contra o ataque. Então gerou muita especulação, etc. e tal, se tinha urânio, né, se era uma ameaça ao Brasil. Enfim. Em 9 de julho, qualquer recado ganhou o contorno de ação concreta com a carta do Trump, ameaçando taxar as exportações brasileiras e exigindo o encerramento da ação penal contra o Jair Bolsonaro e o fim da caça às bruxas. Aí a gente tem uma escalada, uma intensificação dessa dinâmica. 5 dias depois, a Embaixada volta no tema, com a republicação de uma postagem do representante sênior do Escritório para a Diplomacia Pública do Departamento de Estado, o Darren Beadle, alertando sobre a imposição de consequências há muito esperadas ao Supremo Tribunal Federal de Moraes e ao governo Lula em resposta aos ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio do zéu. Então, esses ataques são vergonhosos de respeito às tradições democráticas do Brasil. As declarações de Trump são claras. Estamos acompanhando de perto a situação. Aí, no dia 16, outras 2 publicações reforçam a notícia da abertura de investigação lá da seção 301, por práticas comerciais. 2 dias mais tarde, quando o Jair Bolsonaro foi alvo de busca e teve que usar a tornozeleira, a Embaixada fez nova postagem com a tradução de um tweet do próprio Rubio, tá? Citando a ameaça de Trump de responsabilizar cidadãos estrangeiros responsáveis por censurar a liberdade de expressão, protegida nos Estados Unidos. Está aí a reprodução do tweet. E aí, no dia 24, o perfil reproduz novamente a postagem do Darren Beatty, que é ainda mais dura, tá? Ele acusou Moraes de ser o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra o Bolsonaro, que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão dos Estados Unidos. Graças à liderança de Trump e o secretário Rubio, estamos atentos tomando devidas providências. Aí, quase como uma reação à escalada contra o Bolsonaro, a gente tem o Departamento do Tesouro, no dia 30 de julho, aplicando a Magnitsky contra o Moraes. E a Casa Branca, então, antecipando também o anúncio do tarifaço. Então, veio quase que simultaneamente. Naquele dia, a Embaixada não fez publicações, mas no dia 4 de agosto, logo depois, a Embaixada voltaria a reproduzir um tweet do Escritório para o Hemisfério Ocidental dirigido diretamente ao ministro do STF. E aí a gente tem nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Por aí vai, tá? Então, muito duro, tá? E aí, no sábado agora, o Christopher Landau, que você citou, fazendo também uma publicação fortíssima, dizendo que o Moraes, senhoras e senhores, destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e Estados Unidos. E ele ressalta que um único ministro usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes ou suas famílias com detenção, prisão e outras penalidades. Então, ele diz, inclusive, o seguinte: a situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Sempre é possível, diz ele, negociar com líderes dos poderes executivos ou legislativos de um país, mas não com um juiz, que deve manter a aparência de que suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída. Olha que grave isso aqui.
O usurpador se reveste do Estado de Direito, enquanto os demais poderes afirmam estar impotentes para reagir. Bom, de fato, a minha conclusão no artigo é uma situação sem precedentes e anômala. Parte dessa nova diplomacia de guerrilha é resultado da falta de iniciativa do governo Lula para tentar resolver a tensão via canais diplomáticos tradicionais. A reunião entre Haddad e Bessent em maio demonstra que não há ausência de interlocução, mas falta de vontade política por parte da atual gestão petista. A má vontade, prestem atenção, parece ter como objetivo o agravamento da crise, para justificar um afastamento estratégico em relação aos Estados Unidos com a aproximação ainda maior da China e de outros países do eixo autocrático global. Então me parece que esta é a situação que nós estamos vivendo. Devolvo para você fazer a tua consideração final sobre esse tema antes da gente girar a pauta, Diego. Vamos lá, além de falta de vontade, eu vejo também aí uma grande falta de competência. É público e notório que esse governo nunca teve nenhum projeto de país, nunca teve uma mínima noção do que seria uma grande estratégia de para onde o Brasil iria, qual o nosso lugar no mundo, em quanto tempo chegaríamos lá, com que recursos. A ideia parece sempre foi de destruição. Isso eles estão cumprindo 100% do objetivo deles. Mas em relação à indagação, o que é mais efetivo? Se é uma sanção individual, se é uma sanção coletiva, tudo isso faz parte do cardápio, tudo isso faz parte do menu. Normalmente, governos estrangeiros evitam sanções que penalizem muitas pessoas, que acarretem um ônus excessivo à sociedade. É por isso que busca-se direcionar, inicialmente, aquilo que eu chamo de sanções cirúrgicas, aos destinatários centrais da ação. No caso, Alexandre de Moraes e os demais ministros do STF. No segundo passo, seria fechar as brechas, impedir que utilizem os sistemas nacionais para burlar essas sanções, como, por exemplo, utilizar cartões emprestados, fazer negócios via empresas de terceiro, associado. Todos esses serão alcançados, não tenha dúvida. Depois, apoio ostensivo à oposição. Isso está ocorrendo, Cláudio. Isso já está ocorrendo. O Trump tem declarado quem é o candidato preferencial dele para as eleições de 2026, na hipótese de continuidade da não elegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Esse candidato tem nome, Eduardo Bolsonaro. E falar com uma voz unificada. Você falou aí brilhantemente, eu nunca vi isso. Eu tenho aí 35 anos de vida pública, eu nunca vi uma ação tão coordenada nesse sentido entre diversos membros de alto escalão de um governo falando a mesma linguagem contra um governo. E aí você passa, mas as sanções coletivas, elas fazem parte dessa escalada, dessa progressão. Uma das coisas que está sendo considerada, Cláudio, é a interrupção da cooperação militar. E eu posso dizer para você aqui, sem medo de errar, interrompida essa cooperação, grande parte dos projetos estratégicos das Forças Armadas Nacionais, que não são das Forças Armadas Nacionais, são nossos, da sociedade brasileira, grande parte desses projetos para completamente. Muito bem. Júlia Lucy, antes de passar para você, coloca o link 2. Com aula de política externa, que nem a gente tem aqui. Beijo, gente. Até amanhã. Até, Carol. A nossa tela. Tchau. Obrigadíssimo, Carol. Até amanhã, Tchau. Carol. Até amanhã. Obrigadíssimo pelo mexão. Mas eu concordo com ela. Você está no meu coração também. Concordo. Degô é fera demais. Aliás, aqui, a gente na trincheira aqui, a gente só tem gente fera. Porque também a curadoria, ela